Então está todo mundo sofrendo, como diz o pastor. Famílias estão sofrendo, porque maridos querem ser servos maravilhosos de Deus, enquanto são péssimos maridos. E a principal missão do homem é abandonar o ministério e fazer sua esposa feliz. Está na Bíblia. O casado cuida de como agradar a sua esposa e o solteiro de como agradar o Senhor. Gente ruim, em nome de Jesus, fazendo péssimo lá fora. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Mas antes de assistir esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Que Deus te abençoe grandemente. Em Romanos capítulo 1, verso 1. Alguém tem cadeira vazia do seu lado? Levanta a mão. Alguns irmãos, fica com a mão levantada. Quem tiver de pé no fundo e quiser sentar, tem alguns espaços aqui na frente. Romanos capítulo 1, verso 1. E hoje o nosso tema vai ser sobre aquilo que o apóstolo Paulo fala no final desse texto, sobre o estado mental reprovável. O que é um estado mental reprovável? A igreja usou e usa isso muito sobre a condição, a situação da homoafetividade apenas. Ela usa o texto de esse primeiro capítulo de Romanos para falar restritamente a questão da homoafetividade. Mas eu quero ampliar o raciocínio e aplicar ele em várias outras vertentes e talvez denunciar você. Talvez você está reprovado por Deus e ainda não entendeu. E hoje você vai entender um pouco mais e sair daqui com algumas ferramentas de autoanálise. Quem tem muita opinião sobre os outros, geralmente tem pouca opinião sobre si mesmo. E eu vi um comentário numa postagem minha de um rapaz hoje, e ele pontuou algo muito verdadeiro. Pensar dói. Fala aí, gente. Pensar dói. É por isso que tem muita gente, por incrível que pareça, na igreja brasileira que não gosta muito de mim. Porque o meu perfil de ministério é fazer o povo pensar. E quando o povo pensa, o povo desiste das bobagens que nós inventamos, que a palavra chama de doutrina de homens. Tem as doutrinas bíblicas que nunca podem ser abandonadas, mas tem um monte de besteira que é criação nossa mesmo. E quando a pessoa decide, por conta própria, ter o seu relacionamento com Deus, porque a Bíblia diz que não existe mais mediador entre Deus e os homens, não precisamos de mais um papa, não podemos fazer de um pastor um papa, não podemos fazer com que a igreja se torne mais importante que a nossa família, não podemos fazer com que aquilo que a gente vive de segunda a sábado tenha menos importância do que aquilo que a gente vem viver num domingo. E para isso a gente precisa pensar por conta própria. Deus está disponível, nos deu o seu Filho, nos deu o seu Espírito e nos deu a sua palavra. Então ninguém aqui é indesculpável, todos nós temos uma responsabilidade individual com Deus. E Deus ama responder perguntas honestas. Deus ama se revelar ao seu povo. E uma das promessas que foi dito pelo escritor de Hebreus é que naquele grandioso dia o Senhor imprimiria suas leis na consciência e no coração do seu povo. E ninguém mais precisaria ensinar o seu irmão dizendo: conhece ao Senhor. E a promessa diz: porque todos vocês me conhecerão, do menor de vocês até o maior. Ou seja, conhecer a Deus é uma decisão sua, porque Ele já está disponível a você. Mas qual é o nosso sofrimento? Nós queremos terceirizar nossa própria felicidade e queremos viver bem. Depender para ser feliz da opinião dos outros, de quantas curtidas a gente tem nas redes sociais, o que é que pensam de nós, uma palavra poderosa de um líder, de um padre, de um papa,
Ou seja, terceirizou a vida, e ninguém que terceiriza a vida vai ser feliz. É o que eu sempre digo, irmão, céu e inferno só é lugar para gente protagonista. Não é lugar para gente que não viveu sua própria vida. Não é lugar para coadjuvante. É lugar para protagonista. E para ser protagonista, no mínimo, a gente tem que ser sincero. E nesse tempo de adoecimento emocional, né? Quem tem certeza de alguma coisa ofende quem não tem certeza de nada. É ofensivo na pós-modernidade ter certeza. Eu tenho uma certeza, por isso que eu disse que muita gente na igreja brasileira não gosta de mim. Uma certeza é: existe mais Deus fora da igreja evangélica do que dentro. Pronto. E ninguém tira, é minha convicção, é minha análise. Eu provo por A mais B, eu provo de que maneira quiser, cientificamente, teologicamente, filosoficamente, espiritualmente, biblicamente. Aí o povo olha e diz: meu Deus, que escândalo. Não, você tem dúvidas? Eu não tenho. Eu tenho minhas próprias convicções que desenvolvi com sofrimento em 38 anos de vida, em 20 anos de conversão, em 18 anos de ministério, em 9 anos de pastoreio, e essa é a minha conclusão: Deus está mais fora do que dentro. Deus está por aí, livre, dizendo: vinde a mim, convertendo quem Ele quiser, como Ele quiser. Cansado de religiosidade, cansado de um povo que promete com a sua boca que ama a Deus e contradiz essa declaração com a vida que vive na segunda. Deus está chateado. Mas quando você terceiriza a sua vida, você doou o seu cérebro para alguém pensar no seu lugar. Não faça isso não, querido. Você precisa estar tão íntimo do seu pai que você já teria agora instrumento suficiente para estar avaliando se o que eu estou dizendo é verdade. Porque não é porque eu estou dizendo como seu pastor que você não tem filtros. Eu estava pensando isso com meus botões hoje cedo. Talvez eu vou continuar o que eu comecei a falar no domingo passado. É lamentável, né? Eu vi um humorista, foi fazer o seu stand-up, aí a plateia do humorista cheio de bolsominion. Que chatice, irmão. Levantaram querendo agredir o cara, porque tocaram no seu Deus, tocaram no seu mito, tocaram no seu Deus criado por eles mesmos. Gente equilibrada teve os seus motivos morais, econômicos, filosóficos, para eleger o presidente que está governando a nação, dentre eles eu, foi meu voto. Mas uma chatice é você só mudar de ídolo. Tinha gente sem a reflexão própria no antigo governo, tem gente sem reflexão própria no novo governo. Não é porque eu votei em alguém que eu doei meu cérebro, eu parei de pensar. Ou seja, esse governo não engloba tudo, não é porque eu elegi que ele está isento das minhas críticas. Que eu tenho um cérebro. Foi dado pelo meu Deus e para eu pensar de maneira autônoma e ter as minhas próprias conclusões. Mas gente que não pensa, adora um ídolo. Gente que não pensa, adora colocar um ser humano no lugar de Deus. Adora um Salvador. E Salvador só temos um, irmão, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E sabe qual foi a minha reflexão hoje cedo? É que gente crente, má, achou nesse atual governo seu bode expiatório. Agora eu tenho alguém elevado à máxima potência de autoridade que eu posso esconder
que eu posso me esconder nele. Que todo ódio, toda intolerância, toda alienação social, essa pessoa que se projetou no seu ídolo político, se escondeu nele. É ele que está falando no meu lugar, é ele que está posicionando no meu lugar, mas talvez é um povo que não vai botar a mão no bolso para fazer justiça. É um povo que não vai amar. É um povo que ama ver um bandido morto. A minha dor é baseada nessa terceirização do cérebro, você achar que uma criança de 12 anos com um fuzil no morro é um típico bandido de 30 e 40 anos de idade. Meu irmão, eu tenho uma criança em casa de 11 anos de idade. Se você acha que essa criança de 11 anos e 12 anos de idade, por decisão própria e não por causa de um ecossistema social que a envolve, decidiu botar um fuzil, irmão, nós estamos com um profundo problema de fé. Nosso problema não é político, nosso problema é com Jesus Cristo, nosso Senhor. Senhor Jesus só vai continuar intervindo nesse mundo se o seu povo pensar. Porque, querido irmão, o mundo peca com o corpo. E para o mundo há esperança. Por isso que eu gosto de afirmar que Deus está mais fora do que dentro. Porque enquanto você peca com o corpo apenas, Deus te dá esperança. Agora, quando você torna legítima a maldade, você entra numa esfera avançada de pecado, que a Bíblia chama de iniquidade. E aqui o mundo não ganha da igreja, porque o crente mau é o crente que santifica a maldade sem perceber. Ele chama isso de zelo. Por isso que ele ama. Isso aqui é tudo introdução a Romanos 1. Por isso que ele ama usar Romanos 1 contra o gay. Mas ao usar Romanos 1, ele não vê que o texto continua no 2. Ei, sendo tu que pune o que o outro está fazendo, por que faz igual em casa? Está lá no 2, e eu vou te pegar hoje. Se você está punindo o pecado da pessoa no 1, por que no 2 você vai passar a fazer o que você reprovou no 1? Quando a maldade faz parte da nossa santidade, aí elevou o nosso pecado e ele passa a ser chamado de iniquidade. É por isso que os fariseus eram os especialistas da portaria da Nova Jerusalém. Eles nem celebravam e nem deixavam celebrar. Eles eram porteiros da salvação alheia, mas nunca tinham autocrítica. É por isso que o Brasil tem um alto teor de avivamento, e nisso eu concordo. Mas existe um alto teor de iniquidade. Estava me preparando para o culto e pensando nisso. No início de tudo, em Atos dos Apóstolos, a igreja era uma família. Para nós hoje, a igreja é uma estrutura. Ou seja, avivamento não depende do que nós construímos ao nosso redor, depende de quem nós somos. Então, o avivamento não depende de uma estrutura, depende do encontro de pessoas umas com as outras ao amarem um Senhor. Então, o povo de Deus e a igreja do Senhor construiu muitas coisas. Mas porque ela se tornou iníqua, ela não consegue perceber que Deus não batiza estruturas, Deus batiza pessoas.
que Deus não unge nossos programas ministeriais, as nossas doutrinas congregacionais. Deus unge pessoas. É por isso que você consegue ver maldade dentro da casa do Senhor. Porque a gente não percebeu a iniquidade, que tem conexão com o que eu vou tratar hoje, com o estado mental reprovável. Que é, a grosso modo, você conseguir viver sem que Deus deseje mais intervir na sua maneira de pensar. Você está abandonado por Deus para pensar em nome dele o que você bem entender. Porque eu não tenho outra maneira de concluir. Uma igreja grande, uma igreja relevante que não interfere mais. Por que não interfere mais? Porque Deus não intervém mais na maneira de pensar nem de nós líderes. Deus tem uma agenda, Deus quer redimir o mundo, Deus quer transformar pessoas, estruturas, Deus quer fazer grandes coisas. E um líder consegue ter na sua conta corrente, como pessoa jurídica, como igreja, milhões. Deus quer salvar o mundo e a igreja tem dinheiro guardado. O que é isso? Um estado mental reprovável. Deus não interfere mais na maneira dos líderes pensarem o evangelho. Pastor Anderson, e por que as coisas acontecem? Eu sou muito zeloso, eu amo a igreja, então eu sempre pensei que era misericórdia do povo. Continuo pensando. 3 maneiras de pensar porque Deus ainda se manifesta nas nossas igrejas, por mais que essas igrejas estejam reprováveis. E aqui eu não excluo a nossa não, tá bom? O balaio é geral. 3 maneiras de pensar. Primeiro, Romanos 11, 29. O dom e o chamado de Deus são irrevogáveis, são sem arrependimento. Então, um líder vai curar o enfermo e adulterar no mesmo dia. E vai acontecer. Irmão, guarde isso. Isso é muito importante. Você vai mentir de manhã e pregar à noite. E Deus vai usar você. Você vai trair a sua esposa de manhã e pregar à noite. Vai acontecer. E até o enfermo pode ser curado. Você pode ver pornografia de tarde e expulsar um demônio à noite. É por isso que nós chegamos ao estado mental reprovável. Porque a gente vai cometendo maldades e ao ser usado por Deus a gente conjectura. Então o que eu fiz não é tão grave assim. Porque se fosse, Deus não me usaria. E você vai ser liberto hoje. Uma coisa não tem nada a ver com outra coisa. Deus chamou você, Deus te deu dons e disse a você, não me pague agora, mas você vai pagar um dia. Romanos 11, 29. Meu dom e o meu chamado são sem arrependimento. Eu te dei, mas não precisa pagar agora. Vá, pode ir. Está tudo na caderneta do Senhor, irmão. É o que a palavra chama de livro da vida. Está lá. Segunda maneira de pensar, misericórdia do povo. Deus bondoso, que decidiu se revelar por meio do seu Filho, tem um profundo apreço pela dignidade humana e uma misericórdia extremamente eloquente. E a sua palavra diz que aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Então o Senhor ama tanto a si mesmo que Ele decidiu nos amar aquém de nós, aquém do que fazemos. Então talvez o líder que vai na TV e manda ungir a água,
Talvez ele saiba a maldade que está fazendo, porque na sequência ele vai pedir o seu dinheiro. Mas um Deus infinitamente misericordioso, porque alguém em casa com pureza de coração creu que aquele homem é homem de Deus, e aquela palavra liberada é palavra de Deus, bebe aquela água e é curada. Então é mais pela pureza do que de quem recebe, porque quem está fazendo sabe o que está fazendo. Terceiro ponto, que eu pensava menos, mas a Bíblia dá respaldo. Satanás também opera no meio do povo, a partir do espírito de engano, sinais e maravilhas. Ao ponto que Jesus Cristo disse: se eu não abreviar os dias, até os meus eleitos serão enganados. Porque para o diabo é a mesma coisa curar uma enfermidade e dar outra, cegueira. Entendeu? Ele tira de um lado e dá outro. Então, se ele cura a sua enfermidade, mas te dá um falso profeta, ele não fez nada. Só mudou o lugar da enfermidade. Então, amados irmãos, vocês que estão aqui nessa noite, vocês que vão ouvir esse conteúdo nas redes sociais, nunca mais use só Romanos 1 para o gay. Temos que ser honestos, autocríticos, gente responsável. E gente responsável de Deus não fica buscando os defeitos dos outros enquanto esconde os seus. Você quer uma conta que não fecha, que eu estava pensando ontem? Um colega de ministério veio discutir comigo ontem. Sugerindo que eu estava muito brigão. Falei, não, só é meu ministério. Não, acho que vocês estão brigando demais. Eu falei, eu acho que você está calado demais. Mas eu sei porque você está calado. Porque o silêncio dá lucro. Você depende do lobby gospel. Se você falar, você fecha a porta. Eu não estou nem aí. Homem não me chamou, homem não me mantém. Então eu falo sem freio, sem rabo preso com ninguém. E você depende do silêncio para poder ter um acesso. Então você vê o erro, mas não fala. Porque você depende daquela porta para manter o lucro. Mas deixa eu falar. Se não for equivalente meu ganho e meus atos, eu estou roubando Jesus como pastor. Então todo o dinheiro que eu construo em nome do Senhor, você está aqui? No mínimo, precisa ser equivalente na prática contraditória do que eu digo ser pecado. Eu ataco um monte de pecado, ok. Mas produzo recursos, tem equipe, logística, tem secretária, tem passagem aérea, tem livro que vai ser impresso, tem transportadora a ser paga, tem um ecossistema ministerial por trás para fazer a obra de Deus acontecer. E não é pecaminoso porque Jesus tinha, Judas era até seu tesoureiro. Mas do que eu produzia em nome do Senhor, precisa ser equivalente no que eu vou devolver em nome do Senhor. Então, não é só um grupo de pessoas que está abandonado por Deus. Tem gente dentro da casa do Senhor e pastor como eu, abandonado. Porque Deus não consegue mais colocar a mão, Deus não consegue mais dar opinião, Deus não consegue dizer que é dinheiro dele. Que não é dinheiro nosso, é dinheiro dele. E Jesus vai querer sim que a gente explique essas coisas para ele. Vamos lá? Romanos 1:1. Paulo,
servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele no passado prometeu por meio de seus profetas nas Escrituras Sagradas. Este Evangelho diz respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos. A saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por meio dele viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios, entre esses que se encontram também vocês que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos, que a graça e a paz de Deus, nosso Senhor e Pai, estejam com vocês. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer de vocês, menção de vocês em todas as minhas orações, pedindo que, em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los, porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos, isto é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus ir visitá-los, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre outros gentios, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a tolos. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o Evangelho, também a vocês que estão em Roma, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. A ira de Deus se revela dos céus contra toda a impiedade e justiça dos seres humanos, que por meio da injustiça suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, tornaram-se tolos, e trocaram a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma mentalidade reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, como também aprovam
os que a praticam. Eu vou continuar no 2, só quero destrinchar o 1 primeiro. Esse texto é muito forte. É um dos textos que eu mais luto na Bíblia para ter um pleno entendimento dele. Por isso que decidi hoje tentar ampliar um pouco a nossa perspectiva. Primeiro ponto que eu quero tratar é o apóstolo Paulo dizendo que não tem vergonha do Evangelho. Não tem vergonha do Evangelho. Agora pensa junto comigo. Hoje e sempre houve dois ambientes que precisam ouvir o Evangelho com honestidade, que é um mundo em pecado que insulta a Deus como Senhor e Criador, e uma igreja que decide pela religião e despreza o coração de Deus. Então são dois públicos que precisam ouvir o Evangelho com verdade, inteireza, paixão, convicção. Mas quando nós criamos o nosso modo de operar, o nosso sistema religioso, a gente escolhe mais bater em quem não é do que chamar a sensatez de quem é. O apóstolo Paulo, o apóstolo João, o apóstolo Paulo, eles foram extremamente muito sérios. O apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, disse: a pessoa repreendida pelo seu pecado, depois da segunda vez, o despreze, porque ele é juízo para si mesmo. Não perca mais o seu tempo. Ele não está falando do mundo, ele está falando daquele que se diz irmão. Jesus Cristo mandou nós fazermos esse caminho em Mateus 18. Se o irmão peca, vá até ele. Se ele continua, vá com uma testemunha. Se ele continua, exponha isso para a igreja. Se ele continua, despreze ele como um incrédulo. Jesus ordenou. E João foi tão sério e foi considerado o apóstolo do amor. E em sua primeira carta ele disse: se alguém que se diz irmão não traz em si a doutrina de Cristo, e o que é a doutrina de Cristo? O evangelho todo, para o homem todo. Então a gente não tem santidade seletiva e nem escândalo seletivo, coisa que nós amamos como religioso. Santidade seletiva, o que pode e o que não pode. Escândalo seletivo, isso pode, isso não pode. Mas por experiência, irmão, onde há mais religiosidade, há mais sacanagem nos bastidores quando as luzes se apagam. Gente com muro demais, cerca demais, para mim é gente com comida de menos. É a mesma coisa que tentar segurar alguém em fidelidade. Ah, irmão, se você está num casamento e o outro só pode ser fiel se vigiado, desiste desse relacionamento, moço. Porque fidelidade é consciência, não é vigilância, não. Se o evangelho não transformou a vida dessa pessoa, não tem como a gente ficar adestrando o comportamento dela, não. Ou Deus transforma, ou o homem adestra. E eu não fui chamado para adestrar pessoas. Eu fui chamado para pregar o evangelho e viver para Deus. João foi sério, ele disse: se essa pessoa que se diz irmão vem até você, não o saúde e nem receba ele na sua casa. Olha o que o apóstolo do amor disse: não aperte a mão dessa pessoa e nem dê a ela a paz do Senhor. Queremos ser sérios com os de fora, mas que tal começar a ser sérios com os de dentro? Que tal dentro chamar pecado de pecado? E não são os pecados capitais que nós conhecemos, são os pecados santificados. Uma mentirinha aqui, uma inveja acolá,
uma disputa ministerial, a fofoca, o você viu. Ferir pessoas em nome do zelo doutrinário, irmão. Isso precisa ser denunciado como pecado, irmão. E toda igreja, inclusive a nossa, tem essa. Tem uma visão, e para guardar uma visão, a gente destrói a vida das pessoas em nome do nosso zelo farisaico, de proteger as nossas fronteiras. Eu não me envergonho do Evangelho. Então hoje a gente está evitando bater de frente com o mundo que ofende a Deus, mas também com a igreja que ofende a Deus. Está tendo vergonha do Evangelho. Não é para você virar um Robocop gospel. Esses teólogos chatos de Facebook. Não, é para você apaixonadamente pregar o Evangelho. Quer você agrade, quer você não agrade as pessoas. Eu não me envergonho do Evangelho porque é o poder de Deus. Olha, até hoje, irmão, o tanto que eu sofro para poder ter o ministério com homens que eu estou tendo no Brasil e no mundo. Então, se eu for levar em conta uma geração de homens de açúcar, uma geração de pastores acovardados que não querem confrontar homens porque pede dinheiro, perde o dízimo, perde. Eu não teria o feedback que tenho, irmão. Que é Nicodemos, 3 da manhã, indo lá encontrar Jesus. Então eu prefiro gerar uma fila de gente insatisfeita comigo, que decide, sei lá, um exemplo, ser meu inimigo, mas eu prefiro gente de todo lugar do mundo dizendo, obrigado, 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 meu marido, obrigado. Até, irmão, não vou falar o nome de um jogador famoso de futebol no Brasil, me procurou lá, obrigado, bicho, a minha mãe era minha dona, obrigado, cara, foi difícil. Olha só, se eu tiver vergonha do evangelho dizendo, não vou falar porque vai ofender, vou falar, irmão. Uma geração de homem menino com 30 anos de idade morando com a mãe é um prejuízo social, é um prejuízo para Deus, é um prejuízo para a vida, é um prejuízo para as mulheres, é um prejuízo para as crianças que não tem mais referência a quem seguir, acabou. Goste você ou não, Deus deu uma ordem. Quando pai e mãe, ou a vida, reconhece que você está na idade do envio, você precisa ser enviado. Você não foi gerado nesse mundo para ser filho de alguém, mas pai de alguém. Não, pastor, mas não pode falar. Falo. Eu estou igual, eu vi um meme de Facebook assim, João Batista dizendo, raça de víboras. Aí alguém falou bem assim, pô João, não pode. Pode sim, raça de víboras. E a gente está nessa época de vergonha do Evangelho. Não pode falar para o pecador que Deus está irado e ele vai para o inferno. Pode, irmão. É a Bíblia que está dizendo, é Jesus que está dizendo. Pode e deve. Mas também pode e deve não jogar os pecados da igreja para debaixo do tapete, irmão. Porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar. Então, se eu nego falar a verdade, pregar a verdade, ser claro no que a Bíblia diz, eu estou negando que o poder de Deus salve as pessoas. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E quem crê, pastor Anderson? Quem é vulnerável? Por isso que citei o bolsomínio. Irmão, uma coisa é ter votado no Bolsonaro, outra coisa é ser bolsomínio. Quem é o bolsomínio? O fixo,
o rígido, o cretino moral que diz que está defendendo a família brasileira. Mas é o cara que diz, eu defendo a família, e agride a esposa, e vê pornografia. E não tem afeição, não tem empatia, não tem misericórdia, não tem compaixão. É o rígido, é o fixo. É o joio. Sabe qual a diferença entre o joio e o trigo? Você sabe? Posso ajudar você? O Senhor Jesus Cristo diz, não, deixa comigo que eu chamo os meus anjos e eles vão fazer essa separação. A grande diferença entre o joio e o trigo é, não há diferença visível. Eles possuem a mesma aparência. A única diferença entre joio e trigo é quando o vento bate na plantação. Sabe o que acontece com o trigo? Ele dobra. Ele deita. Ele, ô Senhor, eu posso mudar de opinião. Ô Senhor, eu posso mudar de postura. Ô Senhor, eu estou disponível. O trigo não. O joio, eu nasci assim. Eu penso assim. Eu entendo assim. O joio não é vulnerável, o trigo é vulnerável. O trigo deixa Deus se intrometer. O trigo, numa pregação como essa, diz, posso mudar. O trigo, numa leitura de um livro, diz, posso mudar. Tem um coração quebrantado. Peca, mas o arrependimento é consequente. Nossa, errei com o irmão. Nossa, falei alto com tal pessoa. Ele é disponível a ser tocado pelo Espírito. O joio não. Ele é mente fechada, espírito fechado. Ele não consegue ser vulnerabilizado. Por isso que citei o exemplo, porque vi muito bolsomínio nessa de espalhar vídeos de crianças no Rio de Janeiro no tráfico de drogas com um fuzil no pescoço, irmão. Irmão! Porque parece que você nunca foi gente, que você nunca sofreu, que você não veio de uma comunidade, que você nunca ficou perto de um sofrimento. Não há escolha quando o ecossistema determina quem a pessoa é. Há uma alienação social. Você já foi numa comunidade no Rio de Janeiro? Eu já entrei no Jardim Gramacho, irmão, e passar perto de mim uma criança com 8 anos com um fuzil, irmão. Eu tenho uma criança de 8 anos, eu tenho uma criança de 11. Você acha que eu vou dizer pau na máquina, bandido bom e bandido morto? Não, irmão, meu coração é vulnerável. E uma das marcas do novo nascimento é chorar com os que choram, é enxergar o que Deus enxerga. Você acha que Deus está chamando esse menino de 11 anos de bandido? Você acha, irmão? Não santifique sua maldade em nome de um partido político. Se o Evangelho diz que há esperança para o bandido, o que o Evangelho diria sobre uma criança de 11 anos? E isso é Evangelho, e a gente está com vergonha de pregar, porque os bolsomínios são tão agressivos quanto os petistas fanáticos. E os bolsomínios têm arma. Mas tem que ser pregado o Evangelho. Outra coisa que eu estava pensando com os meus botões hoje tomando banho. Dar cesta básica não é Evangelho. Alimentar os pobres não é Evangelho. Dar uma marmita na rua não é Evangelho. Ei! Mateus 25, o texto não se refere à conversão de quem recebeu a caridade. Porque não é um texto para avaliar se o outro tem que converter.
É um texto que avalia se o povo de Deus era quem deveria ser. Então Deus está dizendo em Mateus 25, dê sempre a marmita, dê sempre a cesta básica, cuide sempre do pobre, dê a esmola no semáforo, sempre. Não, mas se o outro não converter, não é problema seu, porque o texto não está avaliando quem o outro é e se o outro deveria converter, o texto está avaliando quem você é. O texto lá está avaliando quem é ovelha e quem é bode. E quem é ovelha e quem é bode? A ovelha sempre fez o que Jesus faria se estivesse aqui, independente se o outro iria converter. Porque fazer o bem querendo que o outro converta, deixa eu falar para você, é maldade santificada. Não, eu só posso fazer o bem se eu tiver certeza que o outro vai converter. É a maior perversidade do mundo, irmão. Nem é iniquidade, é psicopatia. É problema de caráter. Ou seja, você não tem amor nenhum, você não tem afeição nenhuma, você não é humano, você não é humano, o seu Deus é humano, olhou para a nossa condição e chorou. E você está dizendo, eu só vou praticar o bem se eu tiver plena convicção que essa pessoa vai dar uma resposta a mim, aceitando minha religião e indo para a minha igreja. Porque nem isso, nem o diabo fez isso. E nós não discutimos isso. Porque ele não está pensando, porque pensar dói. Está lá o texto, macho. Chamou, vai chamar crente de... Jesus vai chamar crente de maldito. Maldito, se aparte de mim. Jesus, eu sou um maldito? É, porque eu estive preso e você não me visitou. Eu estive faminto e você não me alimentou. Eu estive nu e você não me vestiu. Então o Senhor não quer saber quem se converteu. O Senhor quer saber quem você é. Porque o justo pratica a justiça. O santo santifica. O perdoado perdoa. E o amado ama. Não é um texto que está avaliando o mundo, é um texto que está avaliando a igreja. Pastor Anderson, mas se usarem a minha boa vontade, é isso! Você nasceu de novo para ser usado. Aleluia! Deus é bom. Você nasceu de novo para ser usado, manipulado, abandonado, ferido, sangrando, crucificado. Você é um patrimônio público. Você é crente? Você é crente? Amém. Você é cristão? Amém. Só os cristãos, levanta a mão para mim, por favor. Você é patrimônio público. Você não tem nenhuma autoridade para dizer o dinheiro é meu, o tempo é meu, o carro é meu. Não tem. Não tem essa autoridade. Porque você tem dono. E o seu dono quis ser gente com a gente. Amém. Eu vi um vídeo de um pastor progressista, que eu não me identifico em nada com ele. Mas o cara me fez chorar. Ele deu uma entrevista para o Lázaro Ramos, sabe? É um pastor do Rio de Janeiro, envolvido com teologia queer, né, que é teologia gay, teologia negra, um cara liberal. Que nunca concordei com ele nada, mas nessa ele me fez chorar. Porque o Lázaro Ramos disse, quem é Deus? Aí ele, Deus é amor. Aí o Lázaro disse, pô, me ajuda, pô, simples demais. E esse pastor começou a desenvolver sua cosmovisão sobre a existência de Deus. Ele disse, primeiro ponto, para ser Deus, ele não pode ser definível. Se eu conseguir defini-lo, já não é Deus. Então Deus é o enigma. Aí o Lázaro já... Ou ela. Aí ele deu outro sorriso. Porque disse que Deus está acima do gênero, né? Aí ele diz, esse pastor disse, eu creio não querendo crer. Eu creio com raiva.
crer para mim dói. Aí ele deu um exemplo. Uma mãe estava com a sua criança de 3 anos no metrô em São Paulo. E 5 segundos para o trem fechar a porta, o filho de 3 anos fugiu da mão da mãe. E a mãe desesperadamente atrás da criança. A criança sumiu. E depois de alguns minutos a criança entrou no túnel. E morreu. E ele começou a se emocionar e o Lázaro também começou a se emocionar. Aí se você perguntar para mim quem é Deus, disse o pastor, todo-poderoso não faz sentido para mim. Todo humano faz sentido para mim. Todo amor faz sentido para mim. Deus é a criança de 3 anos que morreu. Deus é a lágrima da mãe. Deus é o escândalo. Aí o Lázaro terminou a entrevista porque não tinha mais nada a dizer. Deus não pode ser bom e ter uma família má, como nós estamos sendo. Deus não pode ser todo amor e a gente ser todo ódio, todo seletivo. Não há compatibilidade. Foi a mesma perspectiva que Bono teve em uma apresentação na ONU, se não me falha a memória. Ele foi falar sobre Jesus e ateísmo. E ele diz, você me pergunta sobre a existência de Deus e eu digo onde Deus está. Deus está nesse momento, dormindo na rua, coberto com um papelão. Deus está com aquele que sofre. Um padre também falou algo espetacular. Ele disse, na dúvida, sempre fique com o pobre. Não tem como um Deus que escolheu pelos miseráveis, irmão, estar compactuando com aquilo que a igreja compactua. A igreja e nós, pastores, amamos um plano de poder, mas o Evangelho não pediu para nós termos poder. O Evangelho pediu para nós exercermos autoridade. E autoridade não é poder. Poder é força contra alguém. Autoridade é força em favor de alguém. O que eu quero dizer hoje com Romanos 1? Que tal exercer um filtro de quem vai para o inferno dentro da igreja? Que está blasfemando o Evangelho de Deus. A partir de nós, pastores. Sem rancor, tá, gente? Por favor. Evangelho não é rancor, é amor. Então pode pensar em quem você estiver pensando aí na sua cabeça, no pastor que for. Mas quando for exercer evangelho, nunca é vingança, é justiça. Tá? O evangelho nunca vai ser rancor. Mas John Stott falou isso. Deus ter te convertido não anula a tua capacidade de pensar. A tua conversão não pode anular teu cérebro. Foi um dos maiores presentes que Deus te deu, a tua mente. Amém. Você pode pensar. Não pode pecar com aquilo que pensa. Você pode pensar. Um cristão sempre será contracultural. Seja que cultura que for. Se tiver instalado uma política de esquerda, o evangelho é contracultural. Se tiver estabelecido uma cultura de direita, o evangelho será contracultural. O evangelho sempre estará em desacordo com o espírito do mundo, seja ele qual for. E nós não podemos ter vergonha do evangelho. Nós temos que pegar ele todo. E olha como começa a parte que o crente gosta de pinçar para usar contra a homoafetividade. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que
por meio da injustiça suprimem a verdade. Eita, irmão, que texto maravilhoso. Ou seja, onde alguém estiver suprimindo a verdade por uma prática de injustiça, ele vai ser enquadrado no texto de Romanos 1. Eu vou criar a minha tese para tentar fugir da cobrança que a Bíblia faria a mim naquela situação. É a mesma coisa quando você está em pecado, não sei se você já passou por isso. Na hora salta um espírito de autonomia para tentar gerar dentro da sua lógica, da sua mente, um caminho mais leve. A Bíblia deu o plano A, dizendo o que pensa sobre aquela sua atitude, mas você recebeu um espírito de autonomia sugerindo a você. Não é bem assim. Aí você cria o plano B, tentando amenizar a sua situação. Olha, você traiu a sua esposa, mas você é um homem de Deus, Anderson. Por que eu estou me cobrando tanto? Aleluia. Vou viajar o mundo para pegar a palavra. Suprimindo a verdade com a prática da injustiça. A nossa condição como pastor, podemos e devemos viver de maneira extremamente digna, descansada. Dinheiro não pode ser o nosso problema, mas a gente não pode viver uma vida descomunal ao contexto. Não pode haver luxo exacerbado por uma liderança e sofrimento entre o rebanho. É injusto. É injusto. Isaías falou em uma outra perspectiva. Irmão, se você pegar alguns textos da Bíblia e não colocar que é Bíblia, o povo vai dizer comunista, marxista, socialista. Isaías está escrito: ai de vocês que compram propriedade acima de propriedade, até que falte espaço que dê direito de propriedade a outras pessoas e vocês se tornem os únicos habitantes da terra. Ou seja, Deus quer que você tenha, mas Deus não quer que você tenha tudo. Como liderança, podemos e devemos ter um carro bom. Um carro bom. Você sabe a diferença entre um carro bom e uma bobagem? Uma bobagem é, não precisamos. Um carro bom já está bom. Mas por que amamos uma bobagem? Porque amamos um plano de poder. E poder sempre é demonstrado com aparência. Nunca com essência. Eu já fiz parte de contexto onde esse plano de poder impunha o pessoal do altar a viver endividado. Porque a cada domingo tinha que ter uma roupa melhor para se apresentar para as pessoas. O Evangelho é justiça. Eu, como pastor e líder evangélico, não só dessa igreja, mas da Igreja Mundial do Senhor Jesus, quero ter uma vida espetacular. Quero poder viajar e viajar, quero poder comer e comer, quero ter que pagar e pagar. Mas eu não posso viver uma vida onde a minha conta bancária envergonhe Jesus. Me condene se Jesus voltar agora
e eu ter que explicar a ele uma conta que não fecha. Então ele não quer que eu seja um hippie, entendeu? Mas ele não quer que eu seja um tolo. Ele quer que eu ame a tal ponto que eu amo como ele ama e a quem ele ama. E como eu sempre digo, amar é caro. Por isso que Jesus tinha tesoureiro. Que amar é caro. Você está aqui, irmão? Lucas 8 diz que Jesus era servido por muitos bens de todas as mulheres que foram curadas. Por que até Jesus teve dinheiro? Porque amar é caro. Tirar as pessoas de onde elas estão é caro. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Aqui Paulo está dando o contexto dos incrédulos, ou seja, os atributos visíveis da criação já é conteúdo suficiente para alguém reconhecer que Deus existe e dar uma resposta adequada. E que escapatória haveria de nós que estamos celebrando a revelação do caráter de Deus em Cristo Jesus? Se não há desculpa para um mundo em pecado que pode dar uma resposta a Deus porque o sol nasceu e o sol se pôs, o que Deus dirá a um povo que teve acesso à cruz do seu Filho, o seu Espírito, a sua palavra, os sacramentos, ao culto público? Se não há desculpa para os de fora, haverá desculpa para os de dentro? Porque tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. A sua vida tem gerado evidências da bondade de Deus. Você glorifica a Deus com aquilo que você é fora do seu culto. Sua vida é um culto. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Querido, presta atenção. Paulo está sendo direto com o contexto greco-romano. Por isso que o apóstolo Paulo aos Coríntios disse que o judeu ele quer sinais, mas o grego quer sabedoria. Então a igreja de Roma era uma igreja gentílica, não era uma igreja judaica, assim como a igreja de Antioquia. Então o Senhor não está falando a judeus, está falando a romanos. Então no contexto greco-romano a filosofia era muito celebrada. Espírito autônomo de intelectualidade. Espírito filosófico muito aguçado. Onde o homem passa a ser o centro da sua própria existência. Esse é o abandono. O homem escolheu ser para si seu Deus. E Deus o abandona. Pense como você quer pensar, eu nunca mais vou intervir. Você decidiu se colocar no centro da sua própria existência. Por isso esse mundo esquizofrênico que nós estamos vivendo. Cada um é Deus para si. Por isso tanta falta de amor, de empatia, porque se todo mundo é Deus, toma muito cuidado. Qualquer coisa sagrada que você se colocar no lugar de Deus pode fazer com que você se enquadre nesse abandono de Deus. Olha aqueles que gostam de ser estudiosos de teologia. O cara se debruça diante do que é bom, que deveria gerar vida, mas o cara fica tão firme, tão rígido, tão duvidoso sobre aquilo que Deus está fazendo no mundo, porque aquilo que Deus está fazendo no mundo precisa ser crível a partir agora da teologia que o cara defende. Deus não é livre. Deus tem que ser refém do que eu construí agora teologicamente. Cuidado.
Porque talvez você está pensando sozinho. Por isso que cessa a intervenção de Deus, o que você pode chamar de milagre, de quebrantamento. Porque onde tem teologia e tem Jesus, tem lágrima. Tem vida. Tem gente. Então nosso conhecimento de Deus não pode nos embrutecer. Por isso que a política do último ano, ela foi boa para revelar caráter. Porque tudo aquilo que está abaixo de Deus é um bom teste para saber onde Deus está, o lugar de Deus nas nossas vidas. Então tudo aquilo sagrado, ou que você tem muito apreço, que você colocou no lugar de Deus, pode levar você a esse lugar de abandono, de nulidade. O apóstolo Paulo diz que eles se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Há raciocínio, mas não há fecundação, não há produto, não há produção, não há consequência. Você pode estar pensando algo extremamente magnífico, mas se aquilo não for manifesto, evidenciado, Paulo está chamando de raciocínio nulo, coração insensato, obscurecido. Você quer ver um coração obscurecido? É você celebrar a morte sem ser repreendido pelo Espírito que habita em ti. Eu vou começar confessando meu pecado. Às vezes você pega ali um vídeo de Instagram, aí você vê um bandido saltando uma casa, e a legenda lá, né, quando a presa está armada, o predador passa fome. Confessa junto comigo aí em silêncio que tu ficou feliz quando a presa pegou o predador. Tipo assim, quase um aleluia por dentro. Oh, glória! Como é bom ver peba se dando mal. Ok, todos nós podemos passar por isso. Porque ninguém, ao ver uma violência, se identifica com o sofredor porque não quer ser vítima daquela violência. Ok? Mas se nos 10 segundos seguintes o Espírito Santo não conseguir falar ao seu coração dizendo que sim, aquele cara que morreu trouxe sobre si juízo, Romanos 13, que a autoridade, ela é a espada de Deus para punir. Então ele se colocou nessa situação. E a morte dele, ele responde por si mesmo. Ninguém está discutindo o sniper pegando o cara do ônibus. As duas coisas são evangelho. O sniper ter matado o rapaz no ônibus é evangelho. Romanos 13. Você está aqui, irmão? A autoridade é agente da ira de Deus para punir aquele que está em desobediência, colocando em risco a coletividade. Mas também é evangelho chorar com a mãe que perdeu o filho. Se você não conseguir equacionar isso, você está com um problema básico de fé. Oh, não, ele não deveria morrer. Pô, a gente faz o quê? 37 pessoas em risco. Não, mas o menino tinha problema. Quem vai saber, irmão? O menino está com uma arma colocando em risco a vida de 37 pessoas. Então é a mesma lógica de Deus criando o inferno para proteger todos aqueles que decidiram ser o seu filho, e a gente discutindo se é ético ou não Deus mandar todo mundo para o inferno. E Deus está dizendo, meu amigo, eu passei milhões, milhares de anos dando a vocês a possibilidade de arrependimento. Chegou o prazo final. Se não está dentro da minha casa, é contra mim. Um abraço. Inferno, sem escala. Então não é porque Deus é todo amor que Deus não é todo justiça. Não, te dei a oportunidade. Não respondeu a mim, pau na máquina. Então o sniper matando o garoto é evangelho. Mas celebrar a morte dele não é evangélico. É assim, ó. Que droga, velho. Que droga, bicho.
E perguntar no contexto é, como eu posso chorar com os que estão chorando? Não é como um bolsomínio ridículo, entendeu? Mais um CPF cancelado. Bandido bom é bandido morto. Não. Você não pode suprimir a verdade com uma prática de injustiça. Deus é todo amor, Deus é todo justiça. Essa é a equação honesta do Evangelho. Eu posso punir o mal, sem ficar feliz ao punir o mal. Você entende isso? Pensa no teu filho, quem é pai aqui? Você fica super feliz porque tem que repreender seu filho? Fica? Fica super feliz de ter que pegar um cinto, uma chinela? Você fica? Mas você faz porque tem que ser? Então leva isso para a vida. Faça o que tem que ser feito. Mas não fique feliz por isso. Por isso que a gente tem que ser justo. É o que eu falei domingo passado, domingo retrasado, vou falar de novo. Justiça, o que é, pastor Anderson? Homoafetividade é pecado, porque assim a Bíblia define. E eu não estou sendo homofóbico, é a cosmovisão de fé. É uma declaração de fé. A Bíblia diz e acabou, irmão. É a mesma coisa se a Bíblia dissesse que uma sardinha engoliu o Jonas. Eu creria, não sei se você creria. Para mim, a Bíblia não sugere a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Então, para mim, o que ela revela, o que ela encarna, para mim, a verdade absoluta acabou. Mas ao definir que a prática do outro é pecado, eu preciso ser o homem que a Bíblia quer que eu seja, o marido que a Bíblia quer que eu seja. Entendeu? Essa semana eu tive que lidar porque a gente está abrindo uma empresa e um dos sócios da empresa pô, cara, que feliz, velho, que eu estou abrindo uma empresa com você, aleluia. Porque, cara, eu tenho uma empresa com meu pastor e meu pastor não paga o imposto. Meu pastor frauda. Aí riu para mim, né? E você? Tá maluco? Minha alegria é pagar a conta, irmão. Minha alegria é pagar boleto, irmão. Crente não gosta de dever. Crente não gosta. Isso é suprimir a verdade pela injustiça, irmão. Aí essa mesma pessoa chega num ambiente social e diz: ser gay é pecado. Mas, irmão, se Deus nos deu o privilégio do leão da receita, quando o leão da tribo de Judá voltar e dizer: da receita tu não pagou o pato, a mim tu paga o pato. Os relatórios aí. Então o cara está achando que porque não paga imposto e está guardando dinheiro e Deus não julgou, está tudo tranquilo. Irmão, se o leão fiscal já é uma treta, e o leão da tribo de Judá? Ai, 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 irmão. Está suprimindo. A verdade pela injustiça. Eu já passei por isso. Não sei se você me ouviu falar. A gente já sofreu muito. Viveu já em extrema pobreza. E a cada ano Deus tem sido bom e prosperado. Mas a cada ano que o contador manda o imposto, também é um drama. Porque o raciocínio nulo que vem, o abandono, a tentativa do abandono da mente de Deus para que pagar imposto para o Brasil que não funciona? Para que pagar o imposto se vai ser roubado, fraudado? Mas também, se eu estou em Deus, esse mesmo Espírito vai dizer: é da sua conta? Você só presta conta do que você tem que fazer. E eles prestam conta do que fizeram com o que você fez. É a mesma repreensão que o Senhor me deu com o dízimo. Não dizimo porque eu não sei o que pastor faz. Irmão, você presta conta de ser dizimista ou ser administrador de dízimo? As duas coisas não dá. Mas uma tacada certeira do Espírito Santo na minha vida é: Anderson, pode fraudar, filho.
fralda aí. Fralda que eu te reseto. Fralda que eu te devolvo para o sofrimento que você estava vivendo anos atrás. Não tem problema para mim. Ou fralda e eu te reseto, ou se alegra a ter chegado ao nível de prosperidade que você tem que pagar imposto. Prosperidade também é teste de caráter. Prosperidade é o que você tem de maneira certa, lícita em Deus. Você vê, irmão, como que a gente está sendo seletivo em escândalos e em pecados, e o texto é tão abrangente? Estamos suprimindo a verdade por uma prática injusta. Dizendo-se que eram sábios, se tornaram tolos. Trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, aos aves e os quadrúpedes e aos répteis. E eu volto a dizer, a interpretação do texto está restrita ao contexto greco-romano, ok? Principalmente da imoralidade sexual. Eles não eram homossexuais. Na Grécia Antiga só existia a celebração sexual e a pederastia. Então não existia a homoafetividade como nós celebramos hoje. Então o texto não está falando sobre quem é homossexual. O texto está falando que os gregos chegaram a um nível de devaneio tão entorpecente, eles chegaram a um nível de intelectualidade tão inútil, que eles começaram a celebrar todo tipo de anomalia. Então, por exemplo, no contexto grego havia templos a divindades gregas, onde as pessoas faziam orgias cultuais. 100 pessoas transando ao mesmo tempo, 50 pessoas transando ao mesmo tempo. Um homem com uma mulher, paravam, mulher com mulher, homem com homem, então não era na relação como nós vemos hoje. É num desvio de identidade tão profundo. Ou a pederastia, que era a relação de um mestre com o seu pupilo, porque a loucura também do grego é que você poderia passar conhecimento de um mestre por aluno a partir da penetração e da ejaculação anal. Aí eles chegaram à grata conclusão que ninguém ficou mais inteligente. Tipo, não, existem outras maneiras de passar o conhecimento. E essa não é uma delas. Vamos deixar isso para lá. Então, o texto está restrito a esse ambiente filosófico e cultural. Mas os nossos ídolos são piores. Nós gostamos muito de confrontar os nossos irmãos católicos. Irmãos, pastor Anderson? Irmãos. Irmão, deixa eu ajudar você. Irmão, você decidiu congregar aqui, você que seu pastor não é gente não. Católico é seu irmão. Não, mas ele é idólatra. O ídolo dele não está falando e o seu fala, querido. Quem você acha que está pior diante de Deus? Se você acha que seu irmão vai perder a salvação porque tem uma estátua, e você que tem alguém vivo? Se você não sabe, Deus está fazendo espetáculos dentro da Igreja Católica. Padres que estão tirando todas as imagens de dentro das igrejas. Padres sendo chamados pelo Evangelho dizendo que Maria não é o centro, criando problema teológico dentro da Igreja Católica. Maria não é o centro, Jesus é o centro. Maria não é intermediária, Jesus é Deus absoluto, soberano, dentro da Igreja Católica. Culto de cura, não sei se você sabe. Batismo com o Espírito Santo, oração em línguas. Deus tem servos em todos os lugares. E não é porque você é evangélico que você está salvo. E não é porque que eu sou pastor que eu estou salvo. Olha que loucura!
Ai daquele que tocar no teu pregador de estimação. Aqui menos, né? Porque a gente desconstrói isso. Mas talvez você está aqui porque você foi essa pessoa dentro de um sistema que colocou homens no lugar de Deus e criou seus ídolos. E foi tão pecaminoso quanto a idolatria do irmão católico. E não tem como um punir o outro e avaliar a qualidade teológica do outro. Irmão, deixa eu falar algo para você. Pra você sair daqui resolvido e não usar minha fala de maneira desonesta. Onde Jesus Cristo for Senhor, há salvação. Por isso Deus os entregou à impureza. Ou seja, se você é autônomo em seu raciocínio, em suas conjecturas, em suas construções intelectuais, Deus te entrega a impureza, porque você vai de loucura a loucura. Se você é o centro, não há mais fronteira, não há mais parâmetro. Você existe para si. Se você existe só para si, para os seus próprios desejos, para as suas próprias verdades, você não tem pudor com nada. Você não tem empatia, você não tem preocupação com o outro. Você não quer saber se o pecado que você está cometendo contra alguém interfere na vida dessa pessoa, interfere na salvação dela, interfere na sanidade dela. Irmão, a gente vive em gabinete e é uma situação mais dolorosa que outra, porque o mal que você fez um dia contra uma pessoa não se esvai pelo ralo. Não tem como ela tomar banho e aquilo escoar pelo ralo. Fica com ela, intervém na sua sanidade mental, espiritual, intervém no seu destino, nas suas escolhas, na sua vida, em quem será como pessoa. Porque uma das marcas do regenerado, uma das marcas daquele que nasceu de novo, é ele teme o pecado não só porque o pecado é uma agressão a Deus, mas também porque o pecado dele pode tocar a vida de alguém, ferir a vida de alguém. Um exemplo, um pecado mais banal, masturbação. Eu acho que é pecado. Já veio pastores amigos meus pregar aqui que acham que não é. Eu acho que é. Salvo nas brincadeiras do casal, um com o outro. Por que eu acho? Porque a masturbação é um treino para o indivíduo viciar-se em si mesmo. Ele passa a celebrar sozinho o que Deus criou para ser celebrado dentro da plataforma matrimonial. Então, ele treinou sua fisiologia, sua mente. A pesquisa, se você der um Google, que a masturbação cria programação neural. Quando o cara casa, e ele viveu como solteiro muito na prática do pecado de pornografia e masturbação, quando ele entra dentro do casamento, o corpo dele, fisiologicamente, está programado, o cérebro dele entende que o prazer dele dura 2 minutos. O que vai acontecer quando ele for celebrar sexualidade com a esposa? Ejaculação precoce. Um motivo já para evitar. Posso te ajudar. Senta e a gente desenvolve um plano de discipulado e eu desço a madeira em você. Mas é uma verdade. Porque o seu corpo, o seu caráter e, consequentemente, sua alma foi adestrada a viver para si. Então você pode estar casado, dizendo, eu não estou pecando, aleluia, eu tenho uma esposa, eu tenho um marido. Porque aqui eu também vou estender as mulheres, vocês não estão livres não é pecado só de homem, você sabe. Aí você entra para a relação matrimonial dizendo, aleluia, agora eu tenho sexo santificado. Glória a Deus, eu não estou em pecado. Vou ajudar você, tá bom? Se na celebração do casal nem passou pela sua mente a preocupação com o prazer do cônjuge, você está se masturbando mesmo transando com o esposo ou a esposa.
Porque qual é o pecado da masturbação? Prazer para si mesmo. E nisso nós homens ganhamos. Temos prazer e deixamos a esposa sem prazer. Deixa eu ajudar você. Pecado. Suprimindo a verdade pela injustiça. Não é justo. Que é uma aliança. Uma aliança existe responsabilidade equivalente. A esposa tem que dar prazer para o marido e o marido tem que dar prazer para a esposa. Se um de vocês teve prazer e o outro não teve, pecado, injustiça. Freud, o pai da psicanálise, disse no seu tempo que o manicômio estava cheio de mulheres que enlouqueceram porque não tiveram orgasmo. Deus é tão bom que deu sexo para a gente ser feliz e ter prazer dentro do casamento. Quem não tem prazer enlouquece. Mulheres amarguradas, ranzinza, o feminismo em voga, irmão. Por quê? Todo ser humano ama ser redimido. Então, se eu não estou sendo salvo, eu vou ser salvo por qualquer coisa que prometa me resolver. Eu só acho, que se uma mulher está casada com um homem pleno, o feminismo seria uma das suas últimas opções. Ela diz, eu vou abraçar o feminismo político para ajudar as mulheres que estão sofrendo. Mas uma mulher enlouquecida com a filosofia destrutiva do feminismo, não é uma mulher que está sendo feliz. Você está aqui, irmão? Porque um homem de Deus não rouba nada. Um homem de Deus só devolve. Olha só, um negócio, um ponto cego que você nunca viu que era pecado. E é. Irmão, se eu abrir a caixa de Pandora, tem irmãs, e talvez você está aqui, que você está ouvindo isso com dor, porque você está dizendo para si mesmo, pastor, eu nunca tive prazer. A consequência da homoafetividade é muito complexo isso, né? Porque a homoafetividade ela tem inúmeras variáveis. O abuso é muito eficiente na questão da homoafetividade. Hoje, na pós-modernidade, há vários motivos, mas eu vou me atentar, porque é um objeto da minha mesa de trabalho como pastor, é a eloquência do abuso emocional, sexual que alguém sofre. O abusador sempre é um gigante diante do abusado. Sempre. Por mais que passe 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, uma criança que olhou para alguém que tem mais idade que ele, criança pode ter 5 anos e o abusador 10, 15, 20. Mas quando a criança olha para alguém que tem mais idade que ela, aquilo que aquela pessoa vai fazer contra a criança assume como uma linguagem natural. Ao ponto que a própria criança pode desenvolver prazer. Aqui em Brasília foi preso um pedófilo em Samambaia, se não me falha a memória, ou Ceilândia. No dia que o abusador, o pedófilo, foi preso, mais de 15 crianças da rua entraram em pânico, chorando, apavoradas para que ele não fosse preso. Por quê? Porque para o abusado, o abusador sempre é um gigante. E o abusado é convencido emocionalmente que aquilo é correto. Mas chega o momento que nós temos que tomar uma decisão. E eu vivo, esse dilema constantemente dos irmãos que lutam com a homoafetividade. Porque quando há a sexualidade homoafetiva, há uma plena subversão, não só de comportamento,
mas na natureza humana. Então, sempre há esperança quando a pessoa consegue se dobrar a Deus, vulnerabilizar, como eu disse no início. Senhor, é difícil, mas eu estou em tua presença. Mas quando a pessoa é rígida, autônoma, dizendo, não, é assim que vai ser, é assim, Deus abandona. Esse aqui é o exemplo do Claudinho. Está vindo uma turma morar em Brasília. Cristãos sofrendo longe e não estão sem pastoreio e discipulado. Estão vindo para cá. Homens sem pênis estão vindo aqui para viver com a gente. Claudinho casou em março e falou bem assim, rapaz, aqui comprou um roupão para a lua de mel. Viveu na homoafetividade durante anos. Eu fui no casamento, fui padrinho e um dos celebrantes também. E o medo será que vai dar certo? E ele, pastor, chamou pelo WhatsApp, posso falar com você essas coisas? Eu falei, deve. Ele falou, vou te monitorando da lua de mel. Aí chegaram na lua de mel e eu falei, e aí, Vaso, como é que tá o manto aí? Ele falou, aí ele comprou o roupão e bordou nas costas do roupão, cajado de Moisés. Aí tirou foto na praia lá com o roupão. Aí eu assim, todo, preocupado, Keila, aí mandei o WhatsApp, e aí? Ele, pastor, o cajado de Moisés está violento aqui. Tá. Aí você acha que porque o irmão tomou uma decisão para glorificar a Deus, ele está livre de todo o quadro emocional, mental e físico que ele tem. Entendeu? Sofrimento de ir para um fonoaudiólogo porque a religião tem que imprimir no cara um quadro de machão, gostar de porrada, UFC, Harley. E ele, você conhece o Claudinho? Claudinho é expansivo, gente boa, um evangelista, irmão. Ele entra numa padaria e converte todo mundo. Faz amigo assim, ó. Você vai ver, ele vai para cá, essa gente vai ter que ou quebrar esse galpão ou alugar outro lugar, porque ele vai, irmão, converter um monte de gente. E quando ele confronta os irmãos, que Claudinho, não estou aguentando, vou ceder ao pecado. E ele diz, eu todo dia quero ceder, cara. Não é porque eu casei que eu quero viver para Deus. Eu estou amando a mulher, eu tenho tesão por ela. Nós temos amor todos os dias. Mas eu não estou livre das informações do diabo na minha mente. Todo dia eu sou tentado a desistir. Todo dia eu sou tentado a pecar. Mas se você escolher uma maneira autônoma de pensar o assunto, Deus vai abandonar você. Intelectualmente falando, pense como você quiser. Eu já tentei de tudo. Já te enviei profetas, já te dei a igreja, já te dei a palavra, e mesmo assim você está resistindo, querendo fazer da sua maneira. Aí até Deus levanta da mesa. Aí chega para Deus querendo dar uma desculpa, dizendo, Davi e Jonathan eram homossexuais. Aí Deus fala, até eu não aguento. Aí Deus levanta da mesa e deixa você sozinho. Não, Deus vai dizer, que é isso, meu filho? Está vendo a seriedade? Você não pode, porque a palavra de Deus te confrontou, criar um caminho B. O feminismo nos Estados Unidos querendo tirar o gênero masculino de Deus da Bíblia, porque chamar Deus de pai ofende as mulheres feministas. Aí Deus levanta, irmão, e diz, faça o que você quiser, até com a minha palavra. Eu não coloco mais o dedo. Deus levanta e sai. Você não pode selecionar na Bíblia o que crê e o que não crê. Porque como diz Santo Agostinho, se você seleciona na Bíblia o que você crê, não é em Deus em que você crê, é em si mesmo. Então você tem que abrir a Bíblia e deixar a Bíblia falar com você na primeira pessoa, irmão. Confrontar você, questionar você, chamar você para Deus. É com você que a Bíblia está falando. Porque se você se tornar o centro, não há limite para a sua perversidade. Tanto faz, nada a ver. Você quer saber? Eu não vou ver. Ou vou ver por visão, de longe. Mas a entrada do inferno tem um outdoor muito grande. 2.
De um lado, um outdoor grande dizendo nada a ver. E do alto, um outdoor bem grande dizendo seja feliz. Assinado Satanás. Você não foi criado para ser feliz. Você foi criado para glorificar a Deus. E se a sua felicidade não vem de glorificar a Deus, é falsa sua felicidade. Deus é o centro e não você é o centro. Deus abandona. Aí a gente vai conjecturando. Homem e mulher, mulher e homem, 3 homens e uma mulher, gente e animal. Aí não há limite para o indivíduo que decidiu viver de maneira autônoma, criar seu próprio raciocínio e abandonar o raciocínio de Deus. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, Deus os entregou a uma mentalidade reprovável para praticarem coisas que não convêm. Vamos fazer a aplicação do texto, que é para os incrédulos, ok? Agora vamos trazer para nós como igreja. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus. Ou seja, nem todo crente, nem toda igreja, nem todo pastor está fazendo mais o evangelho do jeito de Deus. Criaram verdades paralelas, maneiras pessoais de interpretar Deus. Deus os entregou. Então tem muita igreja abandonada, só está inflada. Tem muito líder abandonado. Porque, irmão, dependendo de quem você é, você sabe se eu orei para estar aqui pregando. Você sabe discernir o verdadeiro do falso, se você for. Mas infelizmente a maioria de nós já não tem mais esse crivo. Já não conseguimos mais ter a capacidade de discernir autoajuda de ajuda do alto. Porque a gente fica bom, que a gente fica especialista. Qualquer versículo que eu pegar no domingo eu prego. Qualquer um. E vai ser bom. Mas a pergunta é, Deus está comigo? Já conheci situações que há mais de 10 anos, pastores e esposa não dormem mais no mesmo quarto. Olha essa situação do pastor morto com 15 tiros que ainda não fecha. Tem coisa errada no arraial de Deus, irmão. E a gente está brincando com as coisas do Senhor. E é ruim, e eu quero encerrar falando isso. Se essa característica tiver em você, você tem que sair dessa noite aqui decidido a ter uma conversa com seu pai quando você chegar em casa. Porque aquele que Deus abandonou, há uma característica dessa. Por exemplo, meu chamado é muito forte para a igreja brasileira. E o povo acha que eu faço o que faço e falo o que falo porque acho bacana, assim. Não, estou sem fazer nada, vou criar um problema. Não, é meu chamado. Mas qual é a dificuldade do povo? O povo sempre acha que para confrontar uma mentira, ou questionar, ser profeta, falar o que Deus está falando, confrontar as situações, aquela pessoa que está fazendo aquilo é má. Uma pessoa que é má não consegue raciocinar que mesmo que seja difícil, forte o que vai ser dito, aquilo que vai ser dito e feito pode estar sendo feito com pureza. Tipo Deus punindo muitos de nós ao inferno, sem isso interferir na natureza de Deus. Olha que espetacular. É o mesmo da Bíblia dizendo que você pode irar e não pecar. Olha que magnífico. Você pode estar irado e não estar pecando. Deus pode estar punindo pessoas ao inferno
sem falta de amor. Ou seja, a prática do que é certo não precisa ser feito com um sentimento errado. Eu posso chamar você de cretino e está sendo santo. Por exemplo, trouxemos no maçonaria, a partir do domingo que vem a gente vai divulgar maçonaria e femenaria em outubro. Trouxemos um pastor para o maçonaria de Porto Alegre. Novembro, desculpa. Trouxemos um pastor, machão. Gosto muito dele, muito, muito. Irmão, e ele lá pregando do jeito dele, gaúcho, né, tchê? E no meio da pregação, irmão, ele soltou um bosta. Até eu, que me acho um cara antenado, deu um pulo para trás. Falei, rapaz, o cara está pregando, soltou um bosta assim, de graça no meio. E se não bastasse, não parou, irmão. Você é um bosta! Seu bosta! Deus te deu uma esposa para você cuidar dela, seu inútil, seu cretino, seu bosta! E botando o dedo na nossa cara. E eu falando, meu Deus, ele é um escandalizado, meu Deus, ele é um pastor, meu Deus, isso aqui é uma pregação. E se não bastasse, ele disse que uma esposa entrou em contato porque estava saindo de casa cansado do marido. E ele pegou um taco de beisebol. Olha a cena. O pastor pegou um taco de beisebol, pegou 2 irmãos da igreja e foi até o irmão. Pegou o irmão e botou dentro do carro. Sequestrou o irmão. E foi para o meio do mato com o irmão. Tirou o irmão do porta-mala. Ajoelha, vagabundo! Irmão do meio do mato, você é pastor, o que você vai fazer? Seu bosta! E começou a dar na cara do irmão. Deus te deu uma responsabilidade, Deus te deu uma esposa, Deus te deu a coisa mais digna do mundo, que é uma família, seu bosta! E o cara em pânico. E ele se jogou no chão com aquela vida, abraçou aquele irmão, e eles abraçados no meio do mato, chorando junto. Seu bosta! Bosta! Você é um bosta! E aquele irmão dizendo, eu sou um bosta, pastor! Eu sou um bosta, pastor! Me ajude, pastor! Eu sou o marido bosta, eu não sou um bom marido. E hoje o cara, se não for, é quase um pastor na igreja. Então as pessoas frágeis dos nossos dias acham que você não pode estar falando uma coisa tão dura sem ser santo. Porque a maioria das pessoas estão enquadradas nisso, um interior corrompido, um interior podre. Então esse pastor pode estar chamando. Eu não é a minha tática, eu não faria. Mesmo se eu quisesse fazer isso, para mim não daria certo. É tão verdadeiro para ele que ele tem unção para fazer isso. O cara tá, se eu chamar você de bosta, você vai se sentir ofendido. Mas é tão verdade para eles que ele chama o irmão de bosta e o irmão não se sentiu ofendido, converteu. Por quê? Aquilo veio de onde? De um lugar de pureza e não um lugar contaminado com ira, com avareza. Ele orou por muitos dos irmãos lá no retiro. Pastor, minha filha está... Ele abraçava os... Imagina, a gente almoçando, acabou a pregação, eu lá, e ele com os irmãos assim chorando, orando, chorando. Vamos orar pela tua filha. E eu falando, caramba, fazia tempo que eu não via pastor. Pastor que ama, por mais que, entendeu? Vai, imagina. Deu na cara do irmão, gente. Mas o estilo de vida, né? Estilo de vida mudou. Que é como um pai. Não avalie você hoje. Como está por dentro. Porque Deus não ama as maquiagens. Deus ama a essência. Amém. Estão cheios de todo tipo de injustiça. Já está quase todo mundo reprovado aqui. Porque em algum ponto você está sendo injusto. Então já tem motivo de falar com o pai quando sair daqui. Injusto, todos nós estamos sendo. Qual grau, não sei. Estão cheios de injustiça, perversidade.
Por exemplo, quando você fica a ver alguém se dando mal, ver alguém em pecado, que você não gosta do perfil da pessoa. Se é de direita, você viu alguém de esquerda se dando mal, o que você sente? Se é de esquerda e odeia bolsominions, o que você sente quando um bolsomínio se dá mal? Vou ajudar você, isso é perversidade. Já tenho que conversar com o pai. Avareza. Maldade. Inveja. Homicídio. Pastor, mas eu nunca matei ninguém. Querer matar já é matar. 1 João 3,15. Aquele que não ama o irmão é homicida. Falta de amor é homicídio. Você quer um exemplo? Segura aqui. Eu como pastor, e eu quero que vocês sigam o exemplo. Chego na igreja, não há ninguém na entrada da portaria da igreja que não seja saudado por mim. Vamos raciocinar, ok? Se eu entro por aquela porta, saúdo quem eu quero e não saúdo quem eu não quero, sem perceber, eu já matei alguém. Esse pastor não é um... Oxe, caramba! Aí eu crio um ecossistema predatório. Quem eu preciso me tornar para ele poder falar comigo? Coisa simples, tá? Que você não estava vendo no texto, só estava vendo o gay no texto. Agora você está se vendo no texto. Aquele que não ama o irmão é homicida. Ser seletivo no paz do Senhor e no abraço é pecado. Porque você está fazendo mal às emoções de alguém. Caramba, por que a pessoa falou com os 5 e eu estava do lado e ela não falou comigo? E a pessoa sai para casa mal, enlouquecida. O que eu fiz? Quem que eu sou? O que está acontecendo? Você está aqui, irmão? Amém. Discórdia. Todo problema é uma oportunidade de unidade. Comunidade custa caro. Se você pega um defeito da sua igreja para gerar discórdia entre os irmãos, pecado. Todo problema numa igreja é oportunidade de unidade. É de ser a ligadura entre um membro e outro. Se você pega um problema para ampliar o problema, pecado. Discórdia é pecado. Engano. Como que vai ser o imposto? Como que vai o troco que você recebeu a mais? A mentira que você conta para ter acesso à oportunidade? Viver no casamento que você não disse que era no namoro. Engano. Você tem que entregar o que você prometeu. Malícia. Por ter sofrido muito, você se torna especialista no mal. Nunca tem coração puro para avaliar situações e pessoas. É um malandrão gospel. Sempre vendo as pessoas com desconfiança. Não sei não, hein? E como eu disse, cristão é para ser usado. Não, mas se me ferir, é para isso que você está aqui. Quanto mais você ferir, mais forte você fica. Agora, se seu Deus sofrer e você não quer sofrer, crente você não é. Difamadores. Caluniadores. Inimigos de Deus. Não, pastor, mas esse aqui é o ímpio. Não, se Deus tem um plano e você não põe em prática, você é inimigo. Deus chamou Pedro de quê? De diabo.
E o que é diabo? Opositor, inimigo. Eu quero ir para cá e você está me convencendo a não ir. Você é meu inimigo. Então, ser inimigo de Deus não é não querer se converter, não ir para a igreja. É Deus ter um plano e você não quiser colocar esse plano em prática. Por isso que eu disse, Jesus quer salvar o mundo e a igreja cheia de dinheiro na conta bancária. O que é isso? Inimizade com Deus. Insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males. Essa aqui é uma espécie cabulosa de crente. Que é o cara que se viciou em inventar mentira. E é o pior tipo de mentiroso. É aquele que crê na mentira que contou. E tem que contar uma nova mentira para manter a última mentira contada. É um Forrest Gump. Um contador de história. Porque ele precisa de uma história sempre para ficar bem no cenário com outra pessoa. Inventores de males. Consequentemente, desobediente aos pais, insensato, desleais, não consegue ser leal, não consegue ser fiel, sem afeição natural. Olha o bolsominion aqui, ó. Sem afeição natural. Não consegue se identificar com o sofrimento alheio. Não consegue colocar o ferido como o bom samaritano para levar para o hospital para pagar o tratamento. Não tem afeição. Se exploda. Eu tiro a foto do sofrimento alheio. É aquilo, irmão. Punir o pecado sem criar situações adequadas para solucionar esse pecado. É aqui que o crente pleno está. Eu digo que é pecado, mas eu crio situações adequadas para resolver esse mesmo pecado que eu condeno. Porque eu tenho afeição natural. Eu sou regenerado. Então, a bondade de Deus faz parte da minha natureza. Sou afeiçoado a gente. Eu gosto de gente. Eu gosto do sofrimento alheio. Eu gosto de participar da história, assim como o meu Senhor Jesus participa da história daqueles que sofrem. E por último, sem misericórdia. Pode matar. Aleluia. Dá um aleluia no final. Não dê não, estou falando desse... É assim, é os políticos crentes orando pela propina. Tipo, ferrou o hospital e vamos orar. Irmão, eu não sei se eu sou maluco, mas como pastor eu não consigo fazer essa equação não, irmão. Dormir com esse barulho e sua omissão está matando gente. Então, eu concordo e postei um vídeo do pastor Paulo Borges Júnior, para poder encerrar. Não adianta reclamar do país ruim que temos. Porque o país ruim que temos é consequência da igreja ruim que temos. E como disse o pastor, tem médico crente ruim, produzindo péssima medicina, indo trabalhar, se é do GDF, dando ponto e não trabalhando. Porque no Distrito Federal nós fomos convencidos a ter emprego e não trabalho. O Evangelho não quer que um crente tenha emprego, o Evangelho quer que um crente tenha trabalho. Então eu não busco um funcionalismo público para me garantir, mas para ser medicina pública, social. Então não é porque eu sou funcionário público que eu tenho que baixar a guarda para o meu dever, para a minha responsabilidade, para a minha carga horária, para a gentileza, e não me esconder atrás do dizer lá no estabelecimento público. Se ofender um funcionário público, é crime da cadeia. Não, irmão. Não, como crente, não se esconda atrás de... o que se ganha. Você tem deveres. O Brasil está sofrendo com a extrema má qualidade de tudo, porque, como disse o pastor, estamos enviando só o nosso pior.
As crianças da igreja, a gente está enviando para ser político, médico, empresário. Então, a gente não está enviando o que há de melhor. A gente está enviando o que há de pior, porque a gente quer punir o pecado do mundo sem reconhecer os nossos. Sem sair daqui decidido a viver para a glória de Deus de segunda a sábado. Produzir o melhor como empresário, como funcionário, como servidor público, como pai, como mãe, como marido, como filho. Decidido a sair daqui e ser o melhor para o outro. Então está todo mundo sofrendo, como diz o pastor. Famílias estão sofrendo, porque maridos querem ser servos maravilhosos de Deus, enquanto são péssimos maridos. E a principal missão do homem é abandonar o ministério e fazer sua esposa feliz. Está na Bíblia. O casado cuida de como agradar a sua esposa, e o solteiro de como agradar o Senhor. Gente ruim, em nome de Jesus, fazendo péssimo lá fora. E se a gente decidir por isso, Deus abandona a gente. Você, empresário, com nota ou sem nota, como eu disse domingo passado. Se é crente, não há essa possibilidade. Você é crente, não há essa possibilidade. Se você teimar nesse caminho e Deus os abandonou uma condição mental reprovável. Você ganhou os 100 mil por mês, mas você acumulou juízo para você também. Você é um cristão e a sua ética de vida é uma ética linda quando praticada. Você é empresário? Não tem com nota ou sem nota. Se é crente, não tem como ser funcionário e empurrar com a barriga. Se é servidor público, não tem, irmão, de ser esse João sem braço não, irmão, vivendo de atestado não. Eu sempre falo para Deus, para minha mulher, Deus tinha que ter me dado um chamado gospel. Um violão para fazer o povo cantar e ser feliz. Mas não sei se felizmente, infelizmente, eu fui chamado para jogar água na sua fogueira. Eu fui chamado para deixar você triste de vez em quando, para poder ficar feliz para sempre. Do que mentir para vocês, deixar você sair daqui feliz pra caramba, para ser reprovado por Deus amanhã. Então eu prefiro que você saia em crise hoje. E tenta ler Romanos 1 de novo em casa. Dever de casa. Todos nós temos uma responsabilidade fora com o nosso Deus. Amém? Fica de pé.